Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um filme, isso mesmo. Eu não vou fazer uma resenha de um livro, como eu normalmente faço, ou explicar um conceito econômico, como eu normalmente faço. Se você quiser ver as minhas resenhas, eu tenho uma playlist só sobre isso. E se você quiser ver os meus conteúdos explicando conceitos econômicos, recomendo principalmente a minha playlist Introdução à Microeconomia. Hoje eu vou falar do filme chamado A Grande Aposta. A Grande Aposta é um filme norte-americano que foi lançado em 2015 e que retrata a crise de 2007 e 2008. A crise de 2008 foi uma das crises mais severas da história, né, e tem tudo a ver com a economia. Por isso que eu estou trazendo a recomendação deste filme aqui para o canal. A crise de 2008 não chegou a ser tão severa quanto a crise de 1929, mas foi uma das crises mais severas de toda a história. O filme é inspirado em um livro escrito pelo jornalista norte-americano Michael. O filme, obviamente, tem algumas mudanças para fins dramáticos, afinal é um filme que, embora ensine um pouquinho sobre economia, ensina um pouquinho sobre a crise de 2008, ele é um filme para entretenimento, tanto que ele foi indicado a diversos Oscars, tem vários e vários atores famosos, como por exemplo Christian Bale, que já fez filmes como O Vencedor, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Psicopata Americano, etc. Tem o Brad Pitt, que é um ator super famoso, etc. O filme retrata um grupo de investidores que previram a crise de 2008. O protagonista do filme se chama Michael, e o Michael, que é interpretado pelo Christian Bale, é o chefe de uma empresa de investimentos, né? E ele começa a analisar o mercado imobiliário dos Estados Unidos da América e percebe que existe uma bolha nesse mercado. Tanto que quando perguntam para ele como que ele conseguiu prever a crise de 2008, ele responde que ele apenas observou, que ele apenas olhou o que ninguém estava vendo. Então, Michael, ao perceber a bolha que estava sendo formada no mercado imobiliário dos Estados Unidos da América, ele decide apostar contra o mercado imobiliário. Então, ele vai nos bancos, né, e faz apostas contra o mercado imobiliário. E um ponto interessante do filme é que quando o Michael vai para esses bancos, os caras dão risada da cara dele, os funcionários do banco. E essa questão de dar risada não foi apenas com o Michael. Na verdade, a grande maioria dos investidores que falaram, né, que iria ocorrer a crise que aconteceu em 2008, eles foram motivo de chacota. Inclusive tem um investidor chamado Peter Schiff, tem até um vídeo no YouTube chamado Peter Schiff Estava Certo, onde você vê ele indo para os programas e explicando, utilizando uma análise econômica sólida, por que iria ocorrer a crise de 2008, e as pessoas que estavam debatendo com ele, no lugar de analisar os argumentos dele ou mostrar porque estavam equivocados, eles ficavam dando risada da cara dele como se ele fosse um palhaço. E então a gente vê que esse comportamento é bem comum quando você tem uma visão, ou melhor, quando você fala algo que as pessoas não querem acreditar. Então, o Michael, ele, assim como o Peter, o Michael, ele percebeu isso, né, percebeu esse problema no sistema financeiro norte-americano e decidiu apostar contra ele. Por isso que o filme se chama A Grande Aposta. O filme ele não fala apenas do Michael, ele fala de outros investidores. Então, você vai ter, por exemplo, dois irmãos que chegaram até a ser negados num banco, né, foram bem desrespeitados quando eles tentaram entrar num banco de investimentos, né, fazer parceria, etc. E esses dois também apostaram contra o mercado imobiliário norte-americano. Esses dois irmãos, eles eram amigos de um personagem muito interessante, que é interpretado pelo Brad Pitt. E esse personagem, ele é um cara que era muito influente no mercado financeiro, mas ele deixou o mercado financeiro porque ele ficou muito desiludido com esse mercado. Então ele é bem crítico ao sistema financeiro mundial e ele também tem até algumas teorias da conspiração, certo?
Não que as críticas dele ao mercado financeiro são teorias da conspiração, mas é que ele fala de outros assuntos que podem sim ser taxados de teorias da conspiração. Além desses dois irmãos, a gente tem outros grupos de investidores que são retratados, como por exemplo um grupo de investidores que tem como líder um personagem que é interpretado pelo Steven. O Steven, ele é um ator que fez The Office e normalmente ele faz filmes de comédia. Mas esse filme, ele é muito mais um drama, digamos assim, e ele faz muito bem o personagem. O Steven está excepcional nesse filme. Muitas pessoas acham que um ator de comédia não consegue fazer bem filmes que não são de comédia. E o desempenho do Steven neste filme prova o contrário. O personagem dele é muito interessante e quando ele escuta que pode ter um problema no mercado imobiliário norte-americano, ele e as outras pessoas que trabalham com ele, né, os outros analistas de investimento, eles vão fazer uma pesquisa de campo. E é bem interessante a pesquisa de campo que eles fazem, porque eles percebem que era ainda pior do que eles imaginavam a bolha que estava se formando. Um ponto interessante deste filme é que ele te ajuda a entender alguns pontos sobre o funcionamento do sistema financeiro mundial. Evidentemente, tu não vai se tornar um especialista sobre a crise de 2008 ao ver esse filme, né? Óbvio que não, mas ele pode sim te ajudar. Ele traz explicações relativamente simples. E eu digo relativamente porque a explicação que o filme traz, ela é boa, só que a questão é que o assunto é complexo. Então, assim, é uma das explicações que eu já vi sobre a crise de 2008 mais fáceis de entender, e mesmo assim, ela ainda não vai ser qualquer pessoa que vai entender esse filme. Talvez você tenha que assistir esse filme mais de uma vez, etc. Eu já vi pessoas que assistiram várias vezes e não conseguiram entender o filme. Então, assim, como o assunto é complexo, não tem como, ou pelo menos eu nunca vi alguém explicar de uma forma mais simples que o filme. Então, por esse motivo, eu acho que o filme vale bem a pena. O filme ele é principalmente um filme de entretenimento, então vai ser um filme legal de assistir, mas você vai poder aprender um pouquinho com ele. E o mais importante é que esse filme ele desperta curiosidade em quem está assistindo para pesquisar sobre economia. Então esse eu acho que é um grande ponto positivo por parte do filme, que embora ele não vá ensinar tudo o que você precisa saber sobre a crise de 2008, ele faz você querer entender melhor, ele desperta o interesse, pelo menos foi o que aconteceu comigo, desperta o interesse a estudar mais sobre o tema. Então, o que eu recomendo é você assistir o filme e, claro, além de assistir o filme, você pegar e estudar sobre, né? Você usar o filme muito mais como algo para ver se você se interessa pelo tema do que um estudo final ou qualquer coisa do tipo. Um outro ponto interessante do filme é que ele apresenta uma visão bem crítica ao sistema financeiro mundial. Como ele apresenta uma visão bem crítica ao sistema financeiro mundial, você vai se questionar durante muitas etapas do filme. Até mesmo quem já conhece um pouco de economia, quem já conheceu o sistema financeiro mundial, vai gostar, né? Ou melhor, vai se questionar sobre alguns pontos que são apresentados no filme. Então o filme ele é muito interessante pela questão do entretenimento e ainda como bônus você vai aprender sobre a crise de 2008 e ainda por cima você vai, talvez, né, aconteça com você o mesmo que aconteceu comigo, que é despertar o interesse para entender melhor alguns conceitos apresentados no filme, entender um pouco melhor sobre a crise, etc. Bom, em linhas gerais, esses são os meus comentários sobre o filme. É um filme que eu recomendo, que eu acho que pode acrescentar na sua vida. Como eu falei, não é um filme tão fácil de entender porque o assunto é complexo. E também, como eu falei e reforço, esse filme não vai fazer você compreender a crise de 2008 em sua totalidade, mas como material de apoio ou mesmo para despertar a curiosidade ou mesmo como entretenimento, eu recomendo muito este filme. Bom, se você gostou do presente vídeo e gostaria de ajudar o nosso projeto a continuar, peço que você considere compartilhar este vídeo com seus amigos ou se tornar membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, além de você ajudar o nosso projeto a continuar.
Eu gostaria de agradecer de coração os membros do canal por tornarem o presente projeto possível e agradecer você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos.